Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Eu quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E que Deus, o Senhor, abençoe o seu dia. E que você tenha um dia de muita paz, de muita alegria. E que os anjos do Senhor venham estar abençoando a sua vida. Meus queridos, neste dia chamado hoje, aonde eu me encontro aqui na presença do Senhor, eu tenho uma palavra para a tua vida. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor disse que todo aquele que crê e obedece à vontade e às ordenanças do Senhor alcança dele a sua misericórdia. E nessa tarde eu estou aqui como porta-voz do céu para te trazer uma palavra direcionada da parte de Deus. Deus, o Senhor, conhece a tua vida, Ele conhece as tuas necessidades. E eu quero te deixar uma palavra neste dia chamado hoje, dia da Páscoa, dia do nascimento de Cristo. Assim, tenhamos hoje, eu quero dizer para você que Deus está contigo nesse dia de hoje. Amém? Sem perca de tempo, sem mais delongas, eu quero deixar essa palavra para a meditação de todos que vão estar lendo, ouvindo e acompanhando este vídeo. Essa palavra tem direção, meu querido. Ela tem direção nesta manhã para a tua vida, porque Deus, o Senhor, Ele já tem pedido para você. Mas nesta manhã, de novo, novamente, Ele traz uma palavra para a nossa vida. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor como seu instrumento, assim que sou nas mãos dele. Então eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever de cumprir as ordens de Deus em minha vida e praticar as suas palavras aonde Ele tem me mandado. Eu estou aqui para deixar essa palavra e eu creio que você será tocado por esta palavra. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela se encontra em Êxodo, capítulo 19. Eu queria que você tivesse uma Bíblia também, você acompanhasse, para que você não fique somente com as minhas palavras, somente com o que eu falo. Sabe por quê, irmão? Porque hoje muitos estão comendo tudo que os outros falam e não estão examinando verdadeiramente se aquilo está escrito na palavra. Então eu quero que você pegue sua Bíblia do outro lado, você que está assistindo esse vídeo, ou se você mesmo já conhece, então você acompanhe comigo a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? A palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 7, que diz assim: Veio Moisés e chamou a si, e chamou os anciões do povo, e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor ele tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Aleluia. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creram eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras ao povo
as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje. Amanhã lava eles as suas vestes. Esteja pronto para o terceiro dia, porque porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo e saberá diante do seu povo sobre o monte Sinais. Glória a Deus. Irmãos, Moisés, ele convocou os anciões do povo, do seu povo, para proclamar as ordenanças do Senhor. Primeiro versículo 7 diz assim: e veio Moisés e chamou os anciões os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. Irmão, Moisés, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Você vê que Moisés falava para o povo aquilo que Deus transmitia para ele. Só que aqui quem estava desacreditando dele eram os anciões. Então os anciões estavam arrastando o povo com eles, botando dúvida no seu coração, na sua mente, para não acreditar que Deus falaria somente com Moisés, que aquilo era uma farsa, que Moisés era uma farsa, e que eles queriam também ouvir Deus. Eles queriam ouvir a voz de Deus. Mas sabe, irmão, para ouvir a voz de Deus tem que pagar um preço. Tem que se liberar. Liberar do que, pastor? Tem que liberar das suas práticas. Tem que se sair daquilo que não agrada a Deus. Tem que se santificar. Então, Moisés chamou assim aqueles anciões aonde cuidava daquele povo, né? E então Moisés expôs diante dele todas as ordenanças aonde Deus queria que eles andassem, aonde Deus queria como que eles estivessem, que o jeito que eles viviam não estava agradando a Deus, a qual maneira que eles viviam não estava agradando a Deus, não estava conforme a palavra do Senhor diz. Então Moisés chama os anciões, o responsável por aquele povo, e ele expõe as ordenanças de Deus, para que Deus venha, né, para que eles venham entender que é a vontade de Deus. E aqui no versículo 8 a gente vê, né? Então todos os povos respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou a Moisés ao Senhor as palavras do povo. Irmãos, aqui ele não está dizendo o que iremos fazer, ele está dizendo o que faremos. Quer dizer, Moisés aqui trouxe uma ordenança ao povo da palavra de Deus. Só que por esse tom, aqui a gente já vê que eles já não estavam gostando muito daquelas palavras que Moisés tinha trazido da parte de Deus. Então ele fala para Moisés: olha, Moisés, tudo que Deus tem mandado nós fazer, nós temos feito.
Tudo que Deus faz, manda a gente fazer, a gente faz. Tem pessoas que é desse jeito, irmão. Ela fala somente com a boca, mas as suas ações são diferentes do que a palavra diz. As suas ações, o seu comportamento não condiz conforme a palavra. Então Deus, Ele disse, olha o que Ele disse. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então o povo aqui, irmão, todo o povo se rebeliou contra Moisés. Você vê que a Bíblia fala que e todo o povo respondeu a uma só voz. Quer dizer, a Bíblia disse que Deus chamou a quem? Que Moisés chamou a quem? A um ancião. A um ancião para expor diante dele a ordenança do Senhor. Mas a Bíblia diz que quem está respondendo aqui é todo o povo. Quem era para responder? Era somente um ancião pelo povo. Mas quem respondeu aqui? O povo. O povo se rebeliou contra Moisés. E ele se levanta contra o servo do Senhor e dá uma palavra irônica. E fala, todo o povo responde a uma voz. Quem era uma voz? Era Moisés. Moisés que tinha o relatado. Então todo o povo respondeu a mesma palavra contra um só. Mas ele não sabia que esse um só tinha com ele o Todo-Poderoso. Nesta manhã eu quero dizer, pode se levantar a secretaria do inferno, pode se levantar a rebelião do inferno contra a tua vida, contra a minha vida, mas não vai prosperar, não vai ficar de pé. Pode se levantar o exército do inferno, sabe por quê? Porque eles não aceitam, eles querem viver conforme as suas vontades, conforme os seus desejos, os seus quereres, mas não aceita a verdade, não aceita a palavra de Deus. A palavra que Deus usa a minha e a tua vida, eles não aceitam, eles contestam, eles confrontam, eles se opõem contra a palavra de Deus. E isso aí, meu irmão, aí Deus desce na terra, aí Deus desce e a terra vira lama, e a terra derrete. Quando Deus desce, a terra derrete. Eu quero dizer para você, ouve a palavra do Senhor. Ouve quando Deus usa o servo dele para falar. Porque ele disse que Deus trouxe, olha, o versículo 7, olha como é essa palavra. E Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor o tinha ordenado. Quem foi que trouxe, que ordenou essa palavra aqui a eles? Foi Moisés? Não. O Senhor está dizendo aqui, chamou a eles para relatar a ele e expor diante dele algo que já tinha acontecido. O Senhor não ordenou, o Senhor não vai ordenar, o Senhor já tinha ordenado a ele. O Senhor já tinha falado a ele sobre algo. Então aqui Moisés trouxe os anciões a si. E aqui Moisés explanou aquelas palavras qual ele tinha ouvido. E ele não tinha dado crédito. Então Moisés disse para ele, chamou a si e falou, olha, tem algo que eu preciso te falar que não é meu, não é eu, mas é o Senhor que quer que você ouça. Ei, e quantos anciões tem por aí que não aceita mais ouvir um conselho de um pequeno? Ah, ele quer saber demais. Quem é ele? Eu só aceito se Deus falar comigo. Eu não ouvi Deus falando. Deus falou com ele, mas não falou comigo. É assim que a pessoa fala. E não sabendo eles que Moisés tinha uma intimidade com Deus.
que Moisés tem um caráter diferente, que Moisés tinha uma intimidade profunda com Deus, que Deus não falava com os anciões conforme como falava com Moisés. Então, meu querido, quando uma pessoa de Deus vai até você falar algo de Deus, seja você pastor, seja você diácono, presbítero, seja você apóstolo, não é ele não, meu irmão, não é a pessoa que está indo não. Quando um obreiro, um pastor entregar uma palavra para você, não discorda não, aceite. Se não aceitar na hora, mas guarda consigo, depois ore em prol dessa palavra, porque pode ser o próprio Deus te dando uma direção, o próprio Deus querendo te dar uma direção sobre a situação que você vive, porque aqueles anciões eram responsáveis por aquele povo. O ancião, ele estava sob o cuidado daquele povo. Só que o que acontece? Quem responde aqui? É os anciões ou o povo? A Bíblia fala que a resposta que veio aqui a Moisés foi o povo. Todo o povo se rebeliou e respondeu a Moisés que tudo que o Senhor tinha mandado eles fazer, eles faziam. Será mesmo? Será mesmo que tinha feito? Muitas das vezes quando Deus fala, as pessoas ficam contestando, dizendo, mas eu faço a vontade de Deus. Será mesmo que faz a vontade de Deus? Você sabe o que é a vontade de Deus? Você sabe o que é fazer a vontade de Deus? Comece a ler a palavra, entenda o que é ser a vontade de Deus. Versículo 9. E diz o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem, aleluia, espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creia eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então você vê aqui que agora Deus está descendo na terra. Deus está descendo porque o povo, eles não tinham dado crédito nas palavras que saía da boca do servo de Deus. Então será que é preciso Deus descer na terra, irmão? E todas as vezes que Deus desce na terra, irmão, alguma coisa acontece. Moisés aqui relatou ao Senhor, falou: Senhor, eu falei a tua palavra com os anciões, as tuas ordenanças, mas quem se levantou foi todo o povo. Todo mundo se levantou contra mim. Então aqui Deus está tomando as dores de Moisés. Deus aqui está falando para Moisés: Moisés, eles vão ver eu falando contigo face a face. Eles irão ouvir. Olha aqui. E diz o Senhor a Moisés: eis que eu virei adiante, virei a ti e anunciar, virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também Moisés creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Então aqui, meus irmãos, quando algo se levanta dessa maneira, nós não podemos brigar com nossos irmãos. Mas sabe, irmão, quando você se levanta contra uma autoridade constituída por Deus, você pode ter certeza que uma resposta vai vir. Porque Deus aqui se levantou do trono. Deus aqui agora está levantando do trono e falando: Moisés, eu vou descer.
E todas as vezes que Deus desce na terra, alguma coisa acontece. Ele fala, olha, ele disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem. Quer dizer, o Senhor está dizendo que todos irão ver que Moisés fala, e o que Moisés diz não é dele, é o Senhor ordenando ele. Por que você duvida do que Deus fala através do servo de Deus? Por que você não crê nas palavras que saem da boca do seu pastor, que sai da boca do irmão que prega? Você fica se levantando contra o servo de Deus. Não creia, muitos ficam falando, não creia não. Que Deus fala, eu não creio que Deus fala na vida dele. Eu não creio que a revelação que vem da vida dele é verdade. Muitos ficam chamando até, falando que o pastor é cego, que não está vendo, que não está enxergando. Muitos ficam falando até que vai pagar um preço. Ei, cuidado. Porque Deus, Ele sabe com quem Ele tem compromisso. E não queira ver Deus descer. Porque quando Deus desce, Ele vai fazer algo. Quando Deus desce na terra, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. E eu te peço a você, cuidado. Cuidado aonde você está tocando. Ei, cuidado. Porque servo de Deus, serva de Deus, não é uma boneca para você estar brincando. Servo de Deus é servo de Deus. E você cuidado. Porque se levantaram uma rebelião contra Moisés. Mas Moisés aqui expôs diante de Deus as palavras do povo. E Deus disse para eles que eles virão e mostrará quem é com Moisés. E mostrarão quem é aquelas palavras e quem é aquele que fala com Moisés. E crerão, para que creia que Moisés é usado por Deus. Não duvide não, porque Deus faz acontecer. Versículo 10 diz, e disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje. Amanhã lava ele as suas vestes. Sabe por quê? Deus não descia, eles não conseguiriam ver Deus, porque duas coisas aconteciam no meio deles. Não tinha santificação, não tinha santidade. Segunda coisa, só tinha sujeira. Aonde tem sujeira, Deus não faz presente. Aonde a sujeira habita, sabe o que acontece? Só tem doente. Aonde tem sujeira, sabe o que tem? Multidão. E sabe aonde que tem multidão? Tem doença. Aonde tem doença, aonde tem sujeira, aonde não tem santificação, tudo é normal. Tudo acontece, tudo é normal. Mas aonde Deus está, Ele exige que o povo se santifique e que o povo lave as suas vestes. Sabe o que o Senhor está mandando dizer nesta manhã? Para que Deus haja na tua vida, para que tu esteja mesmo um contato com Deus. Te santifica, meu irmão. Lava tuas vestes no sangue do Cordeiro, para que Deus venha abençoar a tua vida. Deus está chamando você que está na lama, que está na sujeira. Você que voltou, estava na casa do Pai, saiu e voltou para o mundo das drogas, voltou para o mundo da sujeira. Deus quer ter um contato direto contigo, meu querido. Ele quer falar com você. Ele quer fazer presente na tua vida. Ele quer mudar o teu quadro. Ele quer renovar a tua história. Ele quer mudar esse espelho aonde você olha e vê tudo embaçado. Deus quer fazer algo novo na tua vida. E nesta manhã, o Senhor diz na sua palavra
que Deus pediu a Moisés para que falasse com o povo, que santificasse. Você vê que outra vez Deus está dando uma ordenança para o povo. Olha, e disse também o Senhor a Moisés. Deus não poderia falar direto com o povo, já que o povo queria ouvir Deus, já o povo não acreditava nas palavras de Moisés. Mas quando Deus tem algo com o servo que é fiel, Deus não está nem aí para quem fala e quem deixa de falar. Deus vai continuar usando o seu servo. Você acredita ou deixa de acreditar, Deus vai continuar usando. Então aqui Deus repite de novo: e disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica hoje, e amanhã lava as vestes, lava as suas vestes. Aqui Deus já está pegando mais pesado. Entendeu? Então, irmão, quando um pastor ele vai até você e deixa uma palavra dele mesmo, ele não consegue, porque a palavra que Deus manda para a tua vida é porque Deus pede algo que não está para que você faça, porque não está agradando a ele, não está no padrão dele. Então ele pede para que você que quer ouvir Deus, que quer que Deus faça algo, que você seja mudado e que você tenha uma vida santa com Ele. Amém? No versículo 11, ele diz assim: esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Não acreditou que Deus falava com Moisés? Deus aqui está fazendo questão de honrar o servo dele. Deus aqui está fazendo questão de mostrar para todos os inimigos que está cercando a ele, que não acredita que Deus é com ele. Deus está fazendo questão, falando: não, eu vou descer porque é meu servo, eu tenho me agradado dele. Então eu vou fazer que os inimigos entendam que quem está falando, quem está mandando ele sou eu, quem está usando ele sou eu. Ele não está fazendo as suas vontades, mas é eu que sou na vida dele. Deus é na tua vida. Então Deus manda dizer para você: não desista não, por causa do povo que não acredita em você. Não desista não por causa do povo que esnoba de você. Mas Deus está mandando dizer para você nesta manhã: olha, persevere, porque Deus irá descer, irá mostrar que Ele é contigo diante de todos os olhos, de toda a carne sobre essa terra. Porque Deus se agrada do servo fiel. Então aquele que não acredita no servo de Deus, se prepare, porque o próprio Deus disse na sua palavra, para que ele santifique, para que veja Deus descendo. Porque se não tiver santificado, meu irmão, quando Deus desce, alguma coisa vai acontecer que não é boa. Então Deus está pedindo para que desça, para que se santifique. Amém. Versículo 12. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai vós, que não saibas o monte, que não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que toca o monte certamente morrerá. Deus é Deus, né? Não adianta. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Versículo 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Olha isso aqui. Ao encontro de Deus.
e puseram-se ao pé do monte, e todo o povo e todo o monte Sinais fumegava, oh glória, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava Deus, e lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinais e sobre o cume dos montes, chamou a si a Moisés ao cume dos montes, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, aleluia, e presta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles a fim de que muitos deles não pereçam, e também os sacerdotes que se chega ao Senhor, aleluia, e se fica para que o Senhor não lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinais, porque tu nos tens prestado, dizendo: marca o termo do monte e santifica. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo os sacerdotes, porém o povo não traspassem o termo para que sube ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Você vê que Deus, quando desce, Deus desce. Então, meu irmão, você vê que quando Deus desce, tudo começa a ficar diferente. Então Deus falou para o povo. Deus estava irado com o povo. Deus não queria nem que o povo se aproximasse, porque Deus disse: fala para eles, para que eles não se atrevam, porque se eles transpassar o limite o limite que eu impus, eles morrerão. Sabe o que acontece, irmão? Deus põe um limite entre o povo e ele. Mas sabe, irmão, o que eu vejo? Que com aquele que Deus tem um compromisso, Deus não impõe limite. Deus impôs um limite no povo. Olha, Moisés, eu sei que o povo já santificaram, eu sei que o povo já lavaram as suas vestes, mas mesmo assim eu tenho um limite com eles. Eles não podem transpassar do limite, porque se transpassar, eu me lançarei diante dele. A Bíblia disse que o monte estava tremendo, a terra fumegava, era fogo, a fumaça começava a subir, porque Deus estava presente. Mas quem subiu até lá? Então Deus chama quem? O povo ou Moisés? Tinha limite entre Deus e Moisés?
Porque Moisés era o anjo da igreja. Moisés era o anjo. E o anjo não tem limite com Deus. Deus não tem limite com o anjo. Com o anjo da igreja, aquele que tem cuidado com a obra do Senhor. Deus, ele tem intimidade. Aquele que tem uma vida santa e fiel diante de Deus, ele alcança de Deus, aleluia, uma misericórdia grande. Ele alcança de Deus um cuidado grande, aonde Deus não põe limite entre eles. Mas com o povo, Deus tinha um limite. Eu quero dizer para você, tem um limite. Sabe? Deus chama quem depois? Arão, para subir com ele. Fala, Moisés, vai lá e chama Arão, o sacerdote, e suba. Mas fale para o povo. Olha, e disse o Senhor, vai e desce, depois subirás, tu e Arão, contigo, os sacerdotes. Porém, o povo não atreva passar o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Então, irmão, entre nós há uma responsabilidade. Há um limite também entre eu e você. Há um limite entre os pastores e o povo. Porque todas as informações que vêm para o pastor, que vêm para um sacerdote, é direcionada por Deus, para que você não pereça. Mas às vezes a pessoa não dá o crédito. Então fique com essa palavra e leia comigo esta palavra, e que Deus, o Senhor, abençoe seu dia. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado na presença do Pai.